Bom dia, então, a todos. Eu vou estar me apresentando nesse primeiro momento e, a seguir, eu vou estar falando do plano de ensino e como que vai funcionar nossas aulas nesse semestre, tá? Uma observação, estejam em mãos aí com o material que eu postei no Liceu para vocês acompanharem. Tanto o plano de ensino, como também o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje, tá? Eu só estou abrindo aqui o plano de vocês. Beleza. Bom, eu vou me apresentar então. Meu nome é Priscila Santana Silva. Eu leciono no curso de Direito desde 2005, né, na Unievangélica. E desde a abertura do curso de Psicologia, eu ministro essa disciplina, que é Psicologia e Direitos Humanos. Até o semestre passado, eu também ministrava ser psicólogo no 8º período. E aí, por uma questão de carga horária, eu fiquei apenas com essa disciplina no curso de Psicologia, certo? Bom, a minha formação é na área do direito, então eu sou formada em direito, sou advogada militante, né? Estou advogada militante, né? Não sei, pela graça de Deus, até quando. E trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da OAB até o ano de 2018, na gestão anterior. E iniciei o doutorado em Direitos Humanos como aluno especial na UFG, e por questões desse Covid, essa confusão toda, eu acabei trancando o curso, né? E sou também psicanalista. Tenho um curso de psicanálise, não na área da psicologia, mas aquele curso técnico, né, que a gente faz. E quando eu fiz a psicanálise, uma das razões, primeiro, foi para me ajudar na minha atuação como advogada, principalmente na área de família, né, porque a gente pegava umas situações assim, bem complicadas. Depois nós tivemos aí a constelação familiar aplicada na vara de família. Depois eu acabei ingressando também nessa área de violência doméstica e foi um curso que me ajudou, que foi necessário. E outra razão para eu ter feito a psicanálise foi porque eu tive uma crise de pânico terrível no ano de 2012, que eu não conseguia sair da minha sala. Porque a sensação que eu tinha é que se eu saísse da sala, daquele limite territorial que eu criei na minha mente, eu ia morrer. E aí eu tive que fazer uma série de terapias, né? Passei por um ano com um psicólogo e tratamento psiquiátrico, até que eu, por essas duas razões, eu ingressei nessa área da psicanálise e nunca mais saí, né? Constantemente estou fazendo curso, convalidando, porque me ajudou bastante. Bom, então, eu sou mestre em Direito Público também, e então essa seria a minha área de atuação. Tanto na área jurídica, eu acabo atuando também nessa área aí, um pouquinho aí nessa área da psicanálise. Bom, esse semestre nós vamos trabalhar, então, a psicologia e direitos humanos. O objetivo, então, da disciplina é falar da importância dos direitos humanos para a prática psicológica, né? Para a atuação do psicólogo. Aí, no plano de vocês, esse plano é provisório, certo? Ele vai sofrer ajustes, principalmente por conta da liberação do AVA. Então, assim que liberar o ambiente virtual de vocês de aprendizagem, ele vai ser reajustado conforme o AVA, tá? Eu já procurando fazer esse ajuste, o cronograma está correto. As datas, os dias, as previsões de provas, está tudo certinho. O único detalhe é que eu estou procurando ajustar com o que vai ter no AVA. Com certeza, alguns professores já falaram isso para vocês, mas eu já reforçando que o AVA vai exigir do professor e de vocês também que atentem para as seguintes postagens das estratégias de ensino-aprendizagem,
Nós vamos ter aí um item chamado referência bibliográfica. Logo a seguir, nós vamos ter os objetos de aprendizagem. Depois vai vir com a atividade pré-síncrona ou pré-aula. A seguir vai ter a aula síncrona e depois a pós-aula ou pós-síncrona, que vai ser o questionário, certo? Então, esse nosso plano vai ter ajustes conforme os ciclos que vai conter lá no AVA. Os ciclos são as aulas, tá? Então, por exemplo, ciclo 1 é a aula 1, ciclo 2 é a aula 2, e assim sucessivamente. Então, assim que liberar essa questão dos ciclos, eu vou estar reformulando isso aqui. Bom, eu vou falar, então, como vão funcionar, como que eu vou trabalhar com essas estratégias de ensino-aprendizagem nesse semestre. Vocês vão ver aí no plano que, conforme o conteúdo, eu vou interagir esse conteúdo com essa estratégia. Hoje, por exemplo, eu já indiquei aí uma leitura de referência bibliográfica conforme nossa bibliografia, né? Quando você vai lá nas nossas referências bibliográficas, você tem a bibliografia básica e a complementar. A bibliografia básica, toda ela é voltada para a atuação do psicólogo, né? Só que nesse primeiro momento da nossa aula, conforme o conteúdo, nós vamos estar trazendo aqui a questão dos direitos humanos. O que seria direitos humanos, como que funciona isso e qual a importância dele para a matéria. Então, nós não temos nessa bibliografia básica obras que trabalhem direitos humanos. Eu peguei uma obra aqui da bibliografia complementar, tá? Que é o Manual de Direitos Humanos. E nas referências que eu apresentei para vocês, eu já coloquei um print, que tem ele na biblioteca virtual, essa obra, tá? Então, eu indiquei as páginas do que a gente vai estar falando hoje, mas em atenção também, eu já coloquei um texto como pré-síncrona, que vai estar falando o que a gente está falando hoje na aula, né? Então, ele é uma síntese do que nós vamos estar falando hoje na aula, tá? Então, além dessas referências bibliográficas, a nossa pré-síncrona é esse texto que vai estar resumindo o que nós vamos falar, não só nessa aula, mas da aula da semana que vem também, tá? Eu não vou conseguir fechar o que a gente vai falar hoje na pré-síncrona nessa aula. Então, o que vai acontecer é que em algumas aulas vai repetir a mesma pré-síncrona, tá? Porque nós possivelmente não vamos conseguir trabalhar numa aula só. Bom, então voltando aqui à questão do nosso plano, nós vamos ter então essa questão, a referência bibliográfica, ou seja, assim que começar a aula, o objetivo é que vocês leiam essa referência bibliográfica. Logo a seguir, a pré-síncrona, que pode ser um texto, um artigo, uma situação problema, tá? Por exemplo, eu posso estar trabalhando com vocês, e com certeza eu vou trabalhar, a lei antidrogas, né, que foi aprovada pelo governo, falando sobre a internação compulsória. Então, em algum momento, eu vou estar postando como pré-síncrona esse documento, essa lei, para a gente estar trabalhando isso lá no final do semestre e assim por diante, tá? Então, olhem no dia da aula, antes da aula começar, essa atividade pré-síncrona, tá? Porque ela vai ajudar a aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar também com uma imagem explicativa, que é o mapa conceitual, uma forma de TIC, né? E nesse mapa conceitual, eu vou estar resumindo o que nós vamos estar falando acerca dos direitos humanos como um todo. Ele é um resumo geral desse histórico, tá? Do que nos interessa nessa matéria a gente trabalhar em termos de histórico. Então, esse mapa conceitual, ele vai ser um objeto de aprendizagem não só dessa aula, mas possivelmente nas próximas 2 aulas, tá? Porque ele é um apanhado geral do histórico, do que nos interessa. A aula síncrona, como a carga horária que é 40 horas, ela vai durar 50 minutos, tá? Para que depois que termine a aula síncrona, vocês tenham condições de rever
o que a gente vai estar falando aí da pré-síncrona e também condições de fazer após aula, sem consulta de preferência, que é esse questionário com 4 questões. Esse questionário com 4 questões é um questionário simples. O objetivo dele é fazer um feedback e ver se você é capaz de respondê-lo. Se for capaz, significa que você entendeu a aula, tá? Cada questão vale meio ponto, como são 4 questões somadas, vão dar 20 pontos. Como que vai funcionar essa avaliação? Não precisa me mandar esse questionário escrito, não precisa postar em local nenhum. Esse questionário é para você. É uma forma de você se autoavaliar e ver se você entendeu a aula. Esse questionário pós-síncrono vai ser retomado na aula seguinte. Então, como que vai acontecer? Semana que vem, já me adiantando e assim por diante, as aulas síncronas vão funcionar. Primeiro, eu vou iniciar retomando a pós-síncrona da semana anterior. Então, por exemplo, a primeira pergunta aqui que eu faço é se, cronologicamente, quais eventos históricos marcaram o desenvolvimento dos direitos humanos. E aí, eu retomando isso, que é um feedback da aula anterior, eu vou sortear um aluno conforme aparece aqui. Nós temos 33 participantes. Então, eu tenho como saber quem é que está assistindo a aula. Aí, eu venho aqui, Bianca Lúcia. Aí, eu peço, Bianca Lúcia, qual a resposta você deu a essa pergunta? Aí, a Bianca vai falar e nós vamos estar trocando ideias. O objetivo, então, é retomar o conteúdo e fazer uma sala de aula invertida, que vocês apresentem as dúvidas e apresentem a resposta que encontraram. Aí eu vou para a segunda aqui. Eu procuro aqui, por exemplo, não está me aparecendo nenhum homem aqui, vocês acreditam? O Anders. Pergunto para o Anders a questão 2. Quais as duas correntes explicam os fundamentos? Aí o Anders vai responder e nós vamos trocar ideias. Aí nós vamos lá para a questão 3, aí eu escolho outro aluno, e assim sucessivamente. E se errar a resposta, vai perder ponto? Não. O objetivo não é você ter a resposta correta. O objetivo é a gente retomar o conteúdo, fazer o feedback e fazer essa sala de aula invertida. E se você não foi escolhido? Que bom! Se não foi escolhido, você já tem os pontos. Então, você já tem os 20 pontos. Quando é que você vai perder? 20 pontos não, observação, são 2 pontos. Vocês vão observar outro detalhe aí, que no plano de ensino, antes da primeira VA vão ter 6 aulas. Antes das VAs vão ter 6 aulas. Então, vocês vão ter quantos pontos dessa atividade pós-síncrona? 12 pontos. Portanto, você, aluno, nasce com 12 pontos. O que acontece se você perder? Em que situação você vai perder os 12 pontos? Se você não estiver em aula. Se é uma atividade pós-síncrona, cujo objetivo é retomar o conteúdo da aula síncrona, então o aluno que não estiver em aula, ele não tem um ponto. E ele vai aparecer aqui para mim, certo? Como está aparecendo agora 33 alunos. Logicamente que cada caso é um caso. Eventualmente o aluno não poder participar da aula, ele vai justificar para mim previamente, né? E aí eu vou entender que ele não pode participar da aula, mas estando participando da aula, você já tem esses pontos, certo? Então, repetindo, semana que vem a gente começa com o quê? Com a pós-síncrona, retomada de conteúdo. Depois nós vamos fazer o quê? A pré-síncrona. Então, veja bem, a pré-síncrona não é trabalho, ela não vale ponto. A pré-síncrona é um link entre o que você leu de referências e o que a gente vai falar durante o dia da aula, durante a aula, certo? Quando vai ser postado esse material? Bom, gente, essa estratégia de ensino de aprendizagem, o objetivo dela é que você use o seu período de aula. Nossa aula, então, ela tem uma duração de 1 hora e pouco, né? São 40 horas, então cada dia ela vai ter a duração de 1 hora e poucos minutos. O objetivo é que você use todo esse período da aula. Vou só confirmar que a duração dessa aula, ela vai das 10h50 a 12h30. Então, eu já comecei aqui 11 horas para dar um tempinho aí de vocês olharem nesses 10 minutos nossa referência bibliográfica e também a pré-síncrona, certo? Mas essa pré-síncrona, ela vai ser retomada na síncrona, porque quando terminarmos a nossa aula,
e essa aula de vocês ela tem 50 minutos, é o limite, né? Estourando 50 minutos para vocês conseguirem responder e ler o material. Então, a nossa aula ela vai se encerrar. Deixa eu só confirmar aqui que eu anotei tudo. Então, essa aula que começa às 11, ela vai até às 11h50. Bobeira, 50 minutos vai até 11h50, certo? Então, lembrando que a aula de vocês vai até meio-dia e meia. Então, o objetivo dessa estrutura aqui de ensino-aprendizagem é que vocês utilizem esse tempo. O professor consiga organizar essa aula de tal forma que você utilize esse tempo das 10h50 até o meio-dia e meia, tá? Meio-dia e meia. Então, retomando, semana que vem vamos pegar a leitura que eu sugeri. Segundo, eu vou comentar sempre, eu vou iniciar a aula falando na síncrona da pós-síncrona anterior, depois eu comento a pré-síncrona, como eu vou fazer hoje, e nós vamos para o conteúdo que tem a ver com a pré-síncrona, certo? Bom, metodologicamente, as minhas aulas vão ser trabalhadas com problematização. A todo tempo, eu vou procurar instigar vocês a pensar, certo? Não tenho resposta, por isso que é um método que a gente chama de zetético, né? Não sou eu que vou dar a resposta vocês vão obter ao longo do curso de vocês, com a prática e com o que vocês vão ver dessa prática, dessa praxis psicológica. E como é que você vai ver isso? Eu vou trabalhar com documentários, com vocês e com filmes, tá? Para a gente poder juntar o que é essa nosso conteúdo com o que acontece na prática do psicólogo e o ideal dessa prática. Bom, aqui já tem algumas sugestões para quem olhou aí, de documentários, que eu já me adiantei aqui, que é o caso da Damião Ximenes, é o primeiro caso que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele era um doente e nessa condenação do Brasil foram envolvidos psiquiatras e psicólogos que foram condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em cima desse caso da Damião Ximenes, por que ele foi escolhido? Porque ele tem a ver com a lei que foi aprovada acerca da internação compulsória, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar dessa lei, ou algum professor já deve ter comentado, né? Que foi pela nota técnica 11 de 2019, que gerou a lei 10.216 de 2001, que vai falar exatamente dessa internação do indivíduo que é dependente químico compulsoriamente. Então, o nosso eixo, né, da nossa disciplina, nosso caso, por isso que a gente vai trabalhar com problematização, nós vamos partir com essa situação, com esse caso aí do Damião Ximenes, tá? Que envolve tanto essa questão psicológica, né, do tratamento dele, como os direitos humanos em que o Brasil foi condenado. Depois, em cima do Damião Ximenes, tem um filme aqui que não está, por isso que eu vou ajustar, porque vai depender de como eu vou conseguir postar esse filme lá no AVA, que é O Bicho de Sete Cabeças. E nós vamos estar trabalhando esse filme. Depois nós temos aí, tem alguns que eu já adiantei aqui para vocês, que é A Prisão de Stanford, que é um documentário, e o outro que é de Stanley Milgram, que fala sobre obediência à autoridade. Nós vamos estar trabalhando o caso Phineas Cage, que é um caso que trouxe um avanço para identificar questões de psicopatia. O filme Nise, Coração da Loucura, que vai estar falando também dessa questão do tratamento psicológico, tendo a ver aí com os direitos humanos. E culminando aí com o Poder da Vulnerabilidade, que é um documentário da Brené Brown, né, que vai falar sobre essa questão da vulnerabilidade, como trabalhar isso. Então, vocês vão perceber que o conteúdo e a dinâmica desse conteúdo é bem interdisciplinar, tá? Mesmo porque, já vou me adiantando, direitos humanos não é direito, tá? Tem gente que acha que direitos humanos é direito. Não é. E eu vou explicar por quê, tá?
A concepção de direito que a gente tem é aquele direito positivo, que tem lá a Constituição Federal falando no direito brasileiro, direito é o direito escrito, né? Então, você tem o Código Civil, o Código Transnacional, o Código Trabalhista. Então, na nossa concepção, no nosso paradigma brasileiro, do que a gente compreende de direito, que é aquilo que é o ordenamento escrito positivado, os direitos humanos, como ele é compreendido e ele é no plano internacional, ele não seria compreendido como direito no nosso paradigma brasileiro, tá? Já me adiantei rapidamente aí, mas nós vamos aprofundar nisso aí também. Então, essa matéria é bem interdisciplinar, com o foco aí da gente alcançar essa questão aí da psicologia. Bom, lá embaixo, nós temos um outro documentário que eu vou trabalhar com vocês, não sei se vocês já trabalharam, A Ira de um Anjo, ele está aqui, ó, também, A Ira de um Anjo. Bom, então, aqui tem os nossos procedimentos didáticos, né, que são as aulas expositivas, dialogadas. Não, claro que eu vou ter que mudar isso aqui, não é quadro pincel mais, né, vai ser através do AVA. Nós vamos usar os TICs, e dentre esses TICs, que é essas tecnologias de informação, principalmente vou trabalhar, vocês virem com documentários, filmes e mapas mentais. E nós temos aí a divisão das notas também, que eu vou ter que ajustar. Primeira, segunda, terceira VA. As provas vão valer 50 pontos. E vocês vão ter 50 pontos de trabalho. Desses... Professor, Oi? só, desculpe interromper, senhora, mas teria como você compartilhar a tela? Porque tem muita gente que só tem o celular. Gente, eu não fiz o acesso por compartilhamento de tela. Eu fiz pelo Liceu. E eu pedi para a representante avisar para vocês que estava tudo no Liceu, para vocês baixarem. Eu coloquei. Professor, Tanto eu não no... achei, eu eu não co- achei que foi o seu plano de aula aqui no liceu. O que você está lendo é o plano de aula? É, eu Eu não mandei achei tanto ele no na sua. grupo. Eu mandei tanto no grupo quanto falei que estava no Liceu. ele É, tá eu não achei no Hã? PE, É, tá como PE. Ah, sim. plano de Deixa ensino. eu achar. Achou? Deixa eu só confirmar Tá aqui. abrindo aqui. Mas tá mesmo. Ah, então Tá tá. abrindo aqui. Tá. Gente, Tá, eu pera. sempre vou estar postando para vocês, igual o AVA, o texto, para vocês terem acesso direto a ele, tá? Então, quando eu falar que está postado lá na forma de texto, possivelmente eu não vou abrir a tela para acessar, mas se for possível, a gente pode estar fazendo isso também, tá? Mas a senhora não acha que fica melhor, não, professora? Tanto faz, gente. É Pra... porque, nesse momento, como eu falei para a representante que estava lá, Aham. então eu não Não, coloquei aqui tranquilo. porque eu já tinha falado que estava lá, né? Porque vocês Mas assim, para estão tendo próxima acesso aula, já ao AVA ou não? Ainda não. ainda Ele não. não está atualizado para todo mundo. Pois é, então quando tiver acesso ao AVA, eu posso fazer dessa forma, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, só confirmar. Tá aqui sim, ó. Certo. Então, acompanhando aí o plano, mas lembrando que ele é um plano provisório, e eu devo postar até sexta-feira o definitivo, a ideia é que poste no AVA, né? Porque ali já abre tudo automático para a gente. Bom, tanto a primeira, segunda e terceira VA vão valer 50 pontos. Vocês vão ter 50 pontos de trabalho. Esses 50 pontos de trabalho, 12 pontos vai ser da pós-síncrona, que são esses questionários, que vocês viram aí como que vão funcionar. E 38 pontos vai ser de trabalhos que eu vou estar passando para vocês a data e como que eles vão funcionar. Em regra, esses trabalhos são perguntas referentes aos filmes que eu indico e aos textos também que a gente vai trabalhar. São situações problemas, tá? Em regra, é mais ou menos assim que funciona. Bom, e aqui embaixo tem as bibliografias. E assim que eu postar o plano definitivo, eu aviso a representante. E se vocês tiverem dúvida, a gente vai se comunicando sobre as dúvidas. Bom, como funcionou o semestre passado com as minhas turmas?
eu pedi para que fosse criado um WhatsApp da turma com o professor. Além do que vocês têm, que eu sei que vocês têm um WhatsApp de vocês, mas que fosse criado aí, eu até pedi um nome, tira dúvidas desse WhatsApp. Porque aí, ao invés de eu ficar incomodando até a representante, né, que ela fica, manda para o representante manda de volta, seria um canal direto entre o professor e vocês. Então, tem essa sugestão aí, eu acho que é uma medida bem eficaz, funcionou muito bem esse mês passado, porque o pessoal já mandava no WhatsApp desse tira dúvidas, eu já via, no geral, respondia um e automaticamente os outros já tinham as dúvidas sanadas também, né? Porque pode ser que um tenha dúvida, o outro também fique com a mesma dúvida, mas não, acaba não perguntando, certo? Alguma dúvida específica, gente, quanto ao plano? Ou eu posso já começar a aula? Acho que pode começar a aula, professora. Tá bom, então vou começar a aula aqui, estou abrindo o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pelo chat também, tá? Bem, vou fechar aqui o plano, então. A nossa aula, então, tem as referências que eu indiquei, mas eu vou já resumindo essas referências, elas estão todas aí na pré-síncrona, certo? Então, antes de adentrarmos na pré-síncrona, que é um resumo das referências, que eu indiquei para vocês aí da página 3 a 10, se não me engano, e aí eu procurei um texto que resumisse o que está no autor. Bom, nós vamos entrar aqui já no mapa conceitual. Então, pega aí no liceu esse mapa, que é um resumo de todo o histórico que a gente vai trabalhar, que é sobre psicologia e direitos humanos. E eu vou voltar lá na pré-síncrona. Como que vai funcionar, então, a pré-síncrona? Vou resumir o que está falando o texto para vocês, tá? Esse texto aqui, então, da pré-síncrona, ele fala de psicologia e direitos humanos, cursos e percursos comuns. Ele é da Cássia Maria Rosário. Qual a ligação entre psicologia e direitos humanos? O que a autora vai nos trazer, né? A autora vai dizer que a psicologia no Brasil, ela vai fazer um recorte histórico aí, como ciência e profissão, foi na década de 60, especificamente com a Lei 4.119 de 1962, é que a psicologia foi elevada à condição de uma ciência em separado e a profissão do psicólogo foi reconhecida. Até então, a psicologia era uma área vinculada à filosofia, tá? A função precípua do psicólogo, na época em que foi criado, então, na década de 60, quando a psicologia foi criada, ela precedeu aí ao Estado ditatorial, né, a ditadura no Brasil. Então, um dos objetivos dessa criação da psicologia foi traçar perfis psicológicos. Gente, a colega está falando que o áudio está ruim. O áudio está ruim? Está ruim para vocês ouvirem eu falando? É porque tá dando muito eco. Para mim tá bom. Para mim o áudio. O eco, então, gente, é porque os áudios de vocês estão ligados. Eu vou fechar aqui, porque são 32 alunos. Se eu for fechar um por um dos áudios, eu não dou conta. Tá melhor agora? Não, professora, não é questão dos microfones, não. Isso é por conta eu acho que é a acústica aí, e você está usando o áudio do notebook, não é? Isso. Então, aí por conta da acústica dá o eco na hora que você fala. Se a senhora tiver um fone de ouvido ou um microfone, eu acho que ficaria melhor. Gente, não vai dar tempo, porque nós temos aqui de aula, quer ver? 8 minutos. Não, tá, mas assim, é só para próximas aulas, entendeu? Se possível. Tá dando, e o meu também não tá ligado, mas também tá. Tá. Bom, eu vou continuando aqui então, porque nós temos 8 minutos de aula. Até eu sair daqui, procurar um negócio, instalar aqui
Aí vai dar problema. Então, semana que vem a gente já vai com esse negócio. Deixa eu ver aqui se o volume aqui tá normal. Bom, qualquer coisa vocês vão me mandando aqui no chat, tá? Bom, então vamos lá. O texto, então, dela, ela fala primeiro dessa questão da psicologia, quando ela surgiu no Brasil, que foi na década de 60, especificamente com essa lei 4.119 de 1962. Então, a psicologia saiu da filosofia e passou a ser uma disciplina independente da filosofia. E o objetivo de se criar, um dos objetivos, né, para elevação da psicologia como ciência autônoma e regularizar a profissão do psicólogo, na época, na década de 60, foi para que fossem produzidos perfis psicológicos, diagnósticos e culminando com a adequação social, com o ajustamento do indivíduo à sociedade, né? Então, qual seria, principalmente o trabalho do psicólogo, era muito voltado para essa questão da individualização do indivíduo, da individualização, tratamento individual da pessoa. A clínica era voltada para o intimismo, tudo se reduzia, né, era um reducionismo de que os problemas do indivíduo eram limitados ao seu intimismo, era uma questão íntima e não uma questão social, né? O objetivo, então, tudo foi caminhando para essa lógica de padronização, para essa lógica de reificação, em que tanto o homem como a sociedade, eles eram tidos como coisas em si. Esse era um paradigma determinista. E nessa visão de que tanto o homem e a sociedade eram reificados, não havia essa ideia de que o meio social contribuía, por exemplo, para as doenças mentais ou para as perturbações da mente, né? Porque a ideia, a princípio, quando foi então elaborada essa lei, até ela cita o artigo 13, parágrafo 1º, a linha D dessa lei, que uma das funções do psicólogo era solucionar os problemas de ajustamento social. Isso está descrito na lei. Como exemplo dessa situação, para a gente visualizar bem isso aqui, como funcionava, eu indico aí o filme para vocês, que é Bicho de Sete Cabeças, né? Quando você assistir o filme, você vai entender bem como o que a autora está falando e como funcionava essa ideia da psicologia aqui com a criação dessa lei. E atenção, quem puder depois dar uma lida nesse artigo 13, parágrafo 1º, a linha D dessa lei 4.119 de 62, que vai estar falando exatamente dessa questão aqui do ajustamento de conduta, tá? Bom, então a clínica, ela tinha, estrito sensu, uma visão de atendimento psicoterapêutico individual, né? Por quê? Como os problemas humanos eram compreendidos na época dessa lei no Brasil, na vigência dessa estrutura social de golpe militar, de instalação de golpe militar, então, a visão clínica era de que o problema do indivíduo era relacionado a como ele concebia o mundo, era uma questão subjetiva. Não se averiguava se os fatores externos, principalmente a sociedade, a cultura, contribuía para o adoecimento das pessoas, tá? E segundo a OMS, o ano passado, não sei se alguém acompanhou, o Brasil foi classificado como o 3º país com maior problemas de depressão do mundo, depressão e pânico, tá? O Brasil é um país doente, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nós estávamos no ranking de 3º lugar. Isso aí já indica que esse adoecimento do povo, adoecimento do povo, tem talvez, aí tem que ter uma pesquisa de campo, que é o que a psicologia faz muito, né? Relação com os fatores sociais, com a questão da ansiedade, com razão
por questões do trabalho, por questões da própria família. Então, tudo isso passa a contribuir também para que as pessoas adoeçam, né? Bom, então, ela, resumindo, ela traça essa visão e aí vem a contribuição dos direitos humanos. Ao passo que o Brasil constrói essa lei, dando autonomia ao psicólogo, nós temos aí, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos direitos humanos no plano internacional. Se a gente for fazer uma referência de norma que trabalha direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? Ela vai ser um recorte importante para nós como norte de princípios que vai trabalhar os direitos humanos. Eu já vou adiantar alguns princípios importantes que a autora fala para a gente compreender hoje, numa visão contemporânea, como funcionam os direitos humanos. Eu só tenho direitos humanos se esses direitos forem universais, ou seja, para todos, independente de quem seja, e sejam indivisíveis. O que são indivisíveis? Eu não posso falar que uma pessoa que tenha escola de qualidade, mas não tenha saúde de qualidade, se os direitos humanos dela foram respeitados. Então, quando a gente fala que eles são indivisíveis, todos os direitos que o indivíduo teria que ter acesso, no caso do Brasil, esses direitos estão no artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais a trabalho, moradia, lazer, saúde, segurança pública. Inclusive, o artigo 6º fala até que a pessoa teria que ter direito à felicidade. Está na Constituição Federal. O que é ser feliz, então? Então, veja bem, se o Estado democrático brasileiro, por meio da sua Constituição Federal de 88, no artigo 6º, fala que o indivíduo tem direito à saúde, educação, moradia, lazer, segurança, questões sanitárias. Se faltar um desses para uma pessoa, ela teve os direitos dela violados, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, certo? Aí você pergunta, primeira pergunta, mas o que vale mais? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nem é brasileira, ela é universal. Essa declaração ela foi instituída pela Carta da ONU em 1945, depois ela foi